caem sobre nós. Eu tinha um hábito de falar que Jesus nos abençoe, mas era redundância, né? O Mestre sempre abençoa a gente. Nós aqui, às vezes, distraídos pelas lutas da vida física, esquecemos de estarmos aptos a receber as bênçãos de Jesus, receber o olhar amoroso de Maria de Nazaré. Então, comecei a me preocupar com essa necessidade de que eu passe a estar apto a receber essas bênçãos, porque Jesus é misericordioso. Quando a gente canta quanto à luz, o nosso desejo é que essa luz espiritual que muitas vezes a gente percebe no nosso coração, que está sobre o ambiente, penetre no nosso coração para que nós também tenhamos um pouquinho de luz na nossa jornada. Jesus fala para nós que se teu olho é bom, todo o teu corpo é luz. Então, quando muitas das vezes eu não me percebo iluminado pela bondade dos meus olhos, não é porque falta luz, é porque eu não estou absorvendo essa luz que emana de Jesus e que envolve cada um de nós. Eu costumo dizer que a luz de Jesus é uma coisa tão boa, mas tão boa, ilumina também a barata, o rato. A gente às vezes esquece, olha para onde desses animais ou desses insetos e a vontade da gente ou é pisar ou sair correndo, né? Então, mas a gente esquece que também são criaturas de Deus, também são criados pela bondade infinita de Deus e cada um tem a sua finalidade. Eu tenho um amigo que ele diz que ele nunca iria discordar da bondade de Deus, mas ele não consegue entender para que existe barata. Que ele tem pavor de barata. O nome dele é Marcos de Mato Rocha. Se ele ver, ele vai ficar horrorizado, mas eu vou falar. Se tiver uma barata morta ali, ele não passa. Imagina viva. Estava numa reunião há uns 30 anos atrás e ele fazia parte da mesa diretora daquela reunião. E ele olhando, sabe, um bicho voando no salão. E ele olhou para mim e falou assim: não era, mas tu acha que vai perder a chance? Aí ele ameaçou levantar da cadeira para fugir, né? Eu falei: pode, sim. Eu falei: eu sei. Ele não prestou atenção em nada que aconteceu na reunião, porque ele estava preocupado com a tarde da barata. Mas se a gente for analisar, né? Que é barata, você sabe que vocês não gostam de mico, às vezes passa, a gente vê eles comem barata. Olha só, não tem utilidade que é barata? Não tem? E eles começam a comer barata pela cabeça. Interessante, eles começam a comer pela cabeça. Então, tudo nessa vida, não é para você comer barata, garota, não fica conosco, não. Tudo que Deus criou tem uma utilidade, mesmo que eu não consiga compreender essa utilidade. Existe uma utilidade, algo que beneficia. Quantas vezes, assim, numa expressão um pouco debochada, a gente fala para alguém assim: você não presta para nada. Nós não falamos isso? Ou ouvimos isso? Quando a gente fala assim, é lógico, evidentemente que não temos uma percepção superior como Jesus tem, e nós achamos que o outro realmente não serve para nada, não presta para nada. E o que não é verdade. Porque se nós pegarmos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, na página sobre a questão do amor, da observação do amor sobre o outro, o benfeitor fala que mesmo aqueles que parecem ser mais endurecidos nutrem amor por um animal ou por um objeto. E é interessante, hoje em dia é muito comum você ouvir falar assim: não, eu prefiro ter um gato, um cachorro, do que ter uma pessoa ao meu lado, que não dá para aguentar, não concorda, dela, tá? Ela tem gato. Então, muitas das vezes, nós não entendemos qual é o nosso objetivo quando encarnamos aqui na Terra, que o objetivo da gente é conquistar e angariar amigos. Não é necessariamente que você tenha a imposição de viver ao lado de alguém ou se impor estar vivendo ao lado de alguém. Não é essa. Mas todos nós temos alguma valia. Se não tiver um para o outro, tem para Deus. Todos nós. Porque Jesus fala para nós que Deus faz com que o sol nasça para o bom
e para o mal. A chuva caia sobre o justo e o injusto. Isso quer dizer o quê? Que para Deus não há diferença em relação ao nosso comportamento. Por isso que Ele é Deus, que é infinitamente bom e justo. E a justiça de Deus é baseada no amor e na caridade. A nossa justiça ainda está associada ao sentimento de vingança. Quando o Jorge faz alguma coisa que me impacta, que mexe, que me perturba, tira o meu equilíbrio, se tira porque eu não tenho, né? Se tira meu equilíbrio porque eu não tenho. Se tira minha paciência, que é um artigo de luxo, eu ainda não tenho grana para comprar paciência. Então, só podem tirar de mim aquilo que eu não tenho, porque o que eu tenho, que são as virtudes, que é a paciência, o equilíbrio, a benevolência, a indulgência, o perdão, se eu já sou possuidor dessas virtudes, nada que acontecer ao meu redor irá fazer com que eu perca esses atributos, porque são aquisições espirituais. Nesse propósito de aquisições espirituais, quando eu falo que alguém tira a minha paz, é que ela é tão fraca ou tão efêmera que qualquer ação ao meu redor eu me desequilibro, como é o caso do barato, do rato. Estava fazendo palestra uma vez numa casa lá em Milópolis e havia chovido muito na noite anterior, muito. E a Gabriela estava junto. E eu fazendo a palestra, e aí me passa uma lacraia. No meio, sabe o que? Vocês estão assim, né? Aí eu falei assim, uma lacraia. Aí eu diria da reunião, cheguei. Eu falei, gente, não é para matar a bichinha, deixa ela passar direto que ela vai embora. Por quê? Porque nós temos que entender que tudo nesse mundo de meu Deus tem a sua chance de sobreviver. Todos nós. Imagina se aqueles espíritos que já estão num grau de equilíbrio, de perfeição, que nós não compreendemos, olha para o Evaldo cometendo erros aqui no plano material e ele fala assim, serve para nada, melhor sumir com ele. Chico Xavier disse uma vez que se nosso Senhor Jesus Cristo mandasse colocar uma placa na porta do centro espírita, aqui só entra espírito equilibrado, ele falou que nem ele entraria. Chico falou que nem ele entraria. Porque o equilíbrio é uma condição espiritual, onde nada te abala. A gente sabe a história do Chico, não é a história do avião? Que o avião estava equilibrado ali. Não, Emmanuel mandou ele morrer com a educação, não foi? Então demonstra o quê? Que nós ainda temos nossas fragilidades em diversos momentos. E dentre essas fragilidades, nós esquecemos que hoje o capítulo que nós vamos estudar, que é o capítulo 9, fala de bem-aventurados mansos e pacíficos. Quem se considera manso e pacífico, por favor, levanta a mão, que eu estou doido para abraçar um espírito superior. Abraçar um espírito superior, a chance é essa, né? Quem se acha manso e pacífico. Porque Jesus fala que os bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra. A gente para olhar para a terra. Está incluído não, né? Tá bom. Aonde mais pode estar essa terra que a gente vai herdar? Essa herança que Jesus nos propõe é diferente entre você possuir ou ser possuído por aquilo que você deseja, por aquilo que você almeja. Atualmente, no nosso estágio de progresso moral, nós somos possuídos pela terra. Em função de quê? Que nós ainda alimentamos os desejos das coisas materiais, a posse efêmera de querer ter dinheiro, de querer viajar pelo mundo, de querer dar uma ordem e ser obedecido. Tudo isso é ser possuído pela terra. Agora, quando Jesus propõe, Brenda, que herdarão a terra, ou seja, possuirão a terra, é que você conseguirá olhar para todas as necessidades físicas e saber entender que elas estarão no seu nível de possibilidade de aquisição. Adianta o Evaldo chorar porque ele não tem um carro zero? Não vai brotar um carro zero na minha porta porque eu estou chorando por isso. Não vai. A Carla ficava chorando que queria conhecer a Torre Eiffel em Paris. Aí até que ela foi na feira, comprou uma torre pequenininha e conheceu na Carlinha. Agora está resolvendo o problema, né? Então todos nós, muitas das vezes, colocamos determinadas
Não, já que eu não posso ter o que eu quero, também não vou fazer nada pelo que eu posso ter. Então, quando Jesus fala que bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, a mansuetude não é frouxidão, desculpa o termo, mas não é ser frouxo não, gente. De falarem para mim tudo que querem falar e eu quero ser manso, vou aceitar tudo e vou sair com a cara de cachorro chutado que caiu da mudança uma noite de chuva. Não, não é isso. Ser manso é não nutrir dentro de nós a rebeldia, a reprimenda diante de um erro que você está presenciando. É você compreender que o outro está no direito dele de errar. Isso é tão difícil de compreender. O direito do outro de errar. Porque quando eu não dou esse direito, eu estou dizendo que eu sou perfeito. Há possibilidade disso? Não. Os Espíritos dizem a Kardec, perfeito só o Pai que está no céu. Então, quando eu entendo que diante dos erros mais arbitrários que eu presencio, fala, Fernando, tudo bem? Ele adora pegar pelo bandido, né? Concordo. Quando eu falo que eu quero ser manso e que não respeito o direito do outro, eu estou dizendo que o outro tem que ser submisso a mim. Eu sou submisso a alguém? Não, nem a Deus. Nem a Deus nós somos submissos. Porque diante de uma provação nos revoltamos, nos rebelamos e achamos que Deus está me castigando como se Deus fosse perder tempo de castigar o Evaldo que, sabe, tem muito caminho para trilhar. Deus é infinitamente bom e justo. Não esqueçam disso. Só que a justiça de Deus, repito, não é baseada no sentimento de vingança. A justiça de Deus é baseada na lei de amor e de caridade. E esse desejo de amor e caridade faz com que Deus, entendendo as minhas inferioridades, me ofereça uma oportunidade de mudar de opinião, mudar de atitude. E isso é individual, sabe? A Constituição brasileira diz, lá no artigo 5º, que a vida é um direito inalienável, que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. O direito à nossa liberdade é um direito que Deus nos dá de forma inalienável. Eu posso até não ter liberdade de fazer o que eu quero, e não tenho mesmo, porque senão ia ser uma bagunça, mas eu tenho total direito de pensar o que eu bem entender. Alguém já se sentiu tolhido de pensar? Não. Nem aqueles irmãos que vêm um pouco, não tanto favorável à manifestação da sua vontade, mesmo eles têm o direito de pensar com a mesma naturalidade. Agora, as consequências do meu pensamento, que poderão se traduzir em atos, aí passa a ser uma responsabilidade, porque todo direito gera uma responsabilidade, um compromisso. Então, bem-aventurados os mansos para herdar a terra, a proposta de Jesus é a partir do momento que você respeita um ao outro, que você estimula a prática da amizade, da compreensão, da fraternidade, então você se torna digno de possuir a terra e não mais ser possuído por ela. Há uma diferença muito grande nesse sentido. Emmanuel fala para a gente, no livro Escrínios de Luz, ele fala assim: o mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. Achei lindo o texto, não entendi nada. É complicado, porque eu ainda não tenho essa boa vontade para alcançar o valor do tempo. O que é isso? Sabe? O que é que você utilizar o tempo que você tem em cada dia, que são 24 horas, o tempo que você utiliza para que você promova a sua transformação moral? Fica toda hora batendo no mesmo pé que tem que ser do meu jeito, eu que estou certo, está todo mundo errado. Tem pessoa que pensa assim, todo mundo está errado, só eu estou certo. É um novo Jesus Cristo, porque só Jesus que contrariou a opinião de toda a sociedade da época, não é? Enquanto a sociedade mandava matar e escalpelar, ele dizia que devemos amar os nossos inimigos. Jesus foi contrário à sua época. Agora o Evaldo vai
a vida pessoal. Então, quando eu entendo que as minhas atitudes estão causando desacordo num grupo, é mais fácil eu analisar a minha atitude do que pedir para o grupo todo mudar. É muito mais fácil. Nisso daí, eu falo de casa espírita, mas quando eu falo casa espírita, eu não estou falando daqui do jeito, não, estou falando da nossa casa espírita íntima, dentro do nosso lar. Que muitas das vezes viemos para a casa espírita com aquele olharzinho de placidez, sabe? Aquela pessoa muito amorosa, chega e dá um sorriso, um abraço, eu faço isso, né? Dá um abraço, mas por dentro está um vulcão de insatisfação. O que a espiritualidade vai ver? O exterior ou o interior? Então eu tenho que parar de enganar mim mesmo, não é? Não que eu vou chegar aqui demonstrando toda a minha insatisfação, porque, me perdoe, o Vasco caiu, mas porque o Vasco perdeu de novo. Não é esse o assunto que vai. Teve uma situação, eu posso contar, Sandro? Posso? Lá na nossa casa tem um trabalho também com o Dr. Hermes e sua equipe. E lá, só que lá os domingos. E chegou um irmão lá, sabe, Sandro, com a camisa do Fluminense, ano passado. Aí ele chegou para o Dr. Hermes, não pergunte nada do Dr. Hermes que ele responde. E vocês não vão gostar. Aí o irmão chegou e falou assim, bonita, né, doutor? Aí, doutor Hermes, então, doutor, que isso? Campeão da Libertadores. A doutora Hermes falou assim, o que mudou na sua vida isso? Te tornou uma pessoa melhor? Aí ele baixou a cabeça. Ele, é melhor tirar e jogar fora. Porque o que não serve para te melhorar, serve para te piorar. Não tem meio termo. Entende? Então, quando a gente está falando aqui de casa espírita, eu estou falando da minha casa, das minhas atitudes dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus amigos. Aqui é um lugar que todo mundo tem sorriso no rosto. Pode estar com o pé sangrando pela topada que deu lá fora, mas foi Deus quem quis, como se deu uma topera na frente do indivíduo, ele não viu, deu uma topada e Deus quis. Você vai lá no centro amanhã, se Deus quiser. Se eu não fui, se eu não vier, é porque Deus não quis. Eu terceirizo a culpa ainda para Deus. Não vai na casa amanhã com as graças de Deus. Se eu não for, se eu não conseguir chegar, eu continuo nas graças de Deus. Não há proposta de troca. Com Deus não há troca. Não podemos fazer as atitudes que muitas das vezes nós dizemos que não compreendemos em outros irmãos. A questão da promessa. A promessa é errada? Quem faz é que sabe. Eu não tenho direito de questionar se está certo ou está errado. Você faz promessa? Não, porque eu não vou poder cumprir. Vocês conhecem a igreja da Penha? 365 degraus. A pessoa sobe ajoelhada. Já viu como uma pessoa chega lá em cima? Não consegue ficar em pé. Tem que descer no colo. Por quê? Porque é uma violência sobre o corpo que você pratica em função de você achar que Deus está te exigindo uma atitude de violência, de sofrimento, de dor íntima para você conquistar alguma coisa. Deus não é negociante. Deus é amor. Se você fizer a parte clicada de conduzir a sua vida dentro do conceito de prática de amor e de caridade, o que for para você virar na sua mão, se não veio, que não vai te ajudar. Não vai ser útil para você. Quando você desenvolve esse entendimento, então você entra na questão da mansuetude. Aí Jesus fala, bem-aventurados os pacíficos, porque serão pacificados. Ou seja, se você tem paz, você se pacifica. Agora, se você é um vulcão de encrenca, aí a gente fala assim, me deixa em paz. Hoje eu não estou bom. Quando está? Né? Quando fala assim, não está bom, momento nenhum. Em que momento que eu vou estar bom? No momento que eu compreender, volto a falar no direito do outro que agir como ele bem entende. Chico dá uma frase para a gente de condução da nossa vida que eu estou procurando praticar. Não me consegui, mas eu estou querendo isso. Que o Chico fala assim, ao outro dou direito de ser como bem entende. Quanto a mim, me dou a obrigação de ser melhor a cada dia. O que Evaldo faz? Você tem que mudar. Desse jeito não dá para ficar conviver com você. E eu não vou mudar nada.
chata. É mentira. Não, é mentira. É mentira. Se eu falar que é verdade, não vai dar certo. Por quê? O reflexo do ego diz o quê? Quando eu me enxergo na Vera, a dificuldade dela é que aquela dificuldade está dentro de mim. Sabe? O reflexo do ego é isso. A Vera é muito chata. Por que eu sei que ela é chata? Porque eu sou mais do que ela. Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, vou ter que começar a parar de malhar os outros, né? Porque tudo que eu falo mal dos outros, eu estou num exponencial maior. Guarda isso, tá bom, gente? Guarda isso aí. Eu falou uma coisa lá que não foi legal, mas é isso. A mentora Joana de Anjos fala do reflexo do ego. Todas as vezes que eu identifico o defeito do outro, fulano, olha, fulano reclama de tudo. Eu não reclamo de nada. Deus sabe o que faz. Precisava chover tanto assim. Um calor desse, como que a gente vai dizer que todo calor assim, um sol para cada um? Mas eu não reclamo. Isso é uma observação que eu faço, né, Vânia? Do meu dia a dia. Tá bom? Então, essa proposta de pacificadores, dentro dos pacíficos que ele fala, é que a paz, ela já encontra morada dentro de mim. Ela está alojada dentro de mim. Quando a paz está alojada dentro de mim, eu posso até ver a galinha perdendo a estribeira. É difícil, né, meu filho? Viu? Ela concordou, é difícil, né? Não é sem graça, mas falou. Quando eu vejo a galinha perdendo a estribeira comigo, se eu já tenho o princípio da pacificação íntima, eu vou entender a dificuldade dela e ao invés de eu retribuir a agressividade, eu vou me calar e entrar em prece por ela. A proposta não é do Evaldo, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não quiser concordar, discorda dele. Ele compreende, porque Jesus fala, se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, manda fazer o quê? Enfia a mão na cara dele ou ora por ele? O que vocês acham que Jesus escolheu? Então sabemos qual é a proposta do Evangelho na nossa vida para nos pacificar. E em relação a pacificar, tem uma história do Chico. O Chico comentou na minha casa, então eu conheço algumas histórias dele, né? Que é em relação à paz. Todo mundo gosta de ter paz, né? Embora não saibamos o que significa ter paz. Ter paz é o filho do vizinho começa a parar de gritar. O nosso está alegre, o do vizinho incomoda. Então o nosso conceito de paz ainda é um pouco complicado. Tinha lá na cidade de Pindaiatuba, lá no interior de Minas, um irmão chamado Jerônimo Mendonça. Ele reencarnou na década acho que foi 1925, se eu não me engano, tenho muita certeza não, foi 1930 que ele desencarnou, em 79, foi 20, né? Ele desencarnou com 60 anos, foi em 1929 que ele nasceu. Ele era um jovem de 17 anos, que diria hoje saradão, bonito, né? Bem musculoso, e ele se deu, na época, na juventude dele, surgiu aqui no Brasil o filme Tarzan, com John Voice Miller, aquele cara que inventou o grito do Tarzan. E o John Voice Miller era campeão olímpico de natação, então botava ele para nadar junto com o jacaré mesmo, não era montagem não, e ele nadava mais rápido que o jacaré. E na chamada do filme Tarzan aparecia essa cena. E o Leopoldo Machado, Jerônimo Mendonça, ele também tinha essa habilidade na natação, então ele se auto-intitulava como Tarzan das Minas Gerais. E ele, quando ele fez 18 anos, ia passar pela primeira vez um filme na cidade dele, e ele foi ao cinema para assistir. Quando terminou o filme, ele sentiu alguma dificuldade de levantar, de se locomover. E aí os amigos levantaram ele, ajudaram ele a levantar, ele foi andando meio mancando, ele estava sendo acometido de ELA, esclerose lateral múltipla. E essa doença, ela é incapacitante ao longo dos anos, né? E Jerônimo, com 28 anos, ele só mexia os olhos. Ele não mexia mais nenhuma parte do corpo. Ele ficava deitado e só mexia os olhos. Ele não podia ver, não conseguia virar a cabeça nem para um lado nem para o outro. Mas mesmo nessa situação, ele já espírita, ele começou a
pedir alguém para ler os livros espíritas para ele ir aprendendo, estudando. Nessa situação dele, deitado em cima de uma cama, 24 horas por dia, ele não levantava da cama nem que ele quisesse, ele não tinha um movimento do pescoço para baixo e nada. E ele, mesmo assim, com coisa incrível, ele ditou 2 obras mediúnicas, 2 livros. Ele fundou uma creche na cidade dele e 2 centros espíritas, deitado numa cama. Ele aí, das palestras que eu vou chegar. Ela conta a história. Ela dá uma história. Por isso que o Bruno é assim. Ele, um dia estava lá na casa dele, ele era o 11º filho daquela família. Sabe? A mãe dele chegou perto dele e falou assim: Jerônimo, né? Eu acho que eu vou cuidar desse negócio de espírito. Ele: ué, mãe, por quê? Quantos filhos tem, Jerônimo? 11, mãe. Todos eles são saudáveis. Só você que está aleijado, né? Ele é, mãe. E o único que não para em casa é tu. Então deve ser coisa de espírito mesmo, esse negócio. Por quê? Porque as pessoas chegavam e falavam assim: Jerônimo, tem uma palestra para fazer, mas o palestrante não pode ir. Você faz para nós? Bom, ou vocês trazem o centro todo aqui para casa, ou me leva para lá numa cama. Se me levar, eu faço a palestra. E assim, ele começou a viajar. Ele foi para Uberaba, ia lá na casa do Chico, ia a São Paulo, várias cidades da região ali, ele fazia palestra. E um dia, Jerônimo Mendonça foi acometido de uma hemorragia intestinal, que a cama ficava vermelha de sangue. E ele, muito fraco, ele virou para o pessoal e falou assim: gente, eu sei que eu vou morrer, mas eu queria conhecer, falar com o Chico, me despedir do Chico. Jerônimo, não, uma ideia, daqui até lá são 600 quilômetros, tu não aguenta ir de carro para lá. Que botavam ele em cima de um caminhão, a cama dele em cima do caminhão, para ele fazer palestra, ele ia de caminhão. Aí, não, tu não vai aguentar ir de caminhão, Jerônimo. Gente, mas eu queria, não quero morrer sem falar com o Chico. Chico é meu amigo. E aí, um que conhece alguém, conhecia um fazendeiro que tinha um avião, e o fazendeiro prestou o avião para levar Jerônimo Mendonça lá em Uberaba para falar com o Chico. Chico estava, dia de sábado, o Chico fazia o estudo da sombra do abacateiro, depois tinha a parte de atendimento das pessoas. E Chico estava lá, 300 pessoas para falar com o Chico, e aí todo mundo abre e vem entrando uma cama com Jerônimo nela. E o Chico animado: olha quem veio visitar a gente, é Jerônimo Mendonça. Ah, que bonito! Entra, Jerônimo. E Jerônimo com aquela carinha de coitadinho, né? Olhinho pequenininho, falou: Chico, eu vou morrer. Aí o Chico: eu também. Não, Chico, eu já ando para testar de óbito, só falta botar a data e a hora, Chico. Ele falou: você é mais feliz que eu nem isso tenho. Aí Chico olhou para ele e falou assim: né? Jerônimo, sabe por que tu vai morrer? É hemorragia, né, Chico? Ele: não, é do coitadismo. Aquela pessoa que quer ser coitada por todo mundo. Tadinha de fulano, tá doentinho. Tadinha de fulana, tá com problema. É isso que vai te matar, o coitadismo. Enquanto você entender, Jerônimo, que enquanto você respirar, você tem a oportunidade de ajudar alguém, você sai do quadro do tadinho. Aí Jerônimo, sem graça, não esperava isso do Chico. Ele esperava o quê? Avisar, acarinhar o teu coitadismo. Sabe? A gente muitas das vezes vem na casa espírita e vem com uma dificuldade, cada um tem a sua, e não tem dificuldade boba. Não existe isso, porque só sabe o que está passando quem está enfrentando, mas vem para a casa espírita achando que nós vamos pegar no colo, fazer carinho, dar um pirulito e vai embora. Não é assim. Não é assim. A função da casa espírita é iniciarmos num entendimento de que Deus é amor e justiça. E a justiça de Deus não é uma justiça vingativa, é uma justiça de reeducação. Se eu erro, então eu tomo atitudes que eu danifico
o meu corpo, na próxima existência eu vou precisar reajustar esse corpo. E como é o reajuste? Através da doença. Agora, reclamar vai ajudar? Não. Não ajuda. Se achar coitadinho vai ajudar? Também não. E quando o Chico falou para ele, Jerônimo, volta para Indaiatuba lá, Tuitaba, volta para Tuitaba, Jerônimo, toca a tua vida até quando Deus quiser. Aí ele, muito triste, né? Agradeceu o Chico, começaram a levar a cama. Quando chegou na porta, ele falou assim: Chico, fica na paz. Aí o Chico falou para ele: tira o Zé, fica com a pá na mão, que só o trabalho no bem dá paz de consciência. Então fica de paz, trabalha no bem, gasta a tua energia favorecendo alguém. Não importa que essa pessoa vai te retribuir com um sorriso de gratidão, porque só quem espera gratidão é quem é orgulhoso, vaidoso e prepotente. Ajudei a Vanessa e ela nem bom dia dá para mim, mas não é para dar mesmo, porque você não deu nada teu, você deu todo bem, emana de Deus, Jesus quem fala. Então, se você pode beneficiar alguém, não é você que está fazendo, não. Deus que está fazendo é através de você, só o camundinho, sabe? Só por onde vem aquela bênção. Porque às vezes, eu vou sair daqui da tela, né? Vou dar um passe. Está melhor? Como assim está melhor? Quem deu o passe? Foi o médico ou foi a espiritualidade que deu? E a espiritualidade pergunta para a gente: está melhor? Tipo, se a gente ouvisse, ele falava assim: vai levar a cadeira e vai trabalhar. Entende? Então, a paz interior ou o sentimento de pacificação só se conquista com o trabalho no bem. Não estou falando trabalho no bem na casa espírita, não, que é a parte mais fácil, é dentro da minha casa. Dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu marido, com o meu irmão. Por incrível que pareça, com meus sogros, meus cunhados, é ali que se conquista a paz íntima. Porque se você não é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom genro, um bom irmão, tu não vai ter paz nunca, irmão. Porque é a tua própria consciência que vai te cobrar a mudança de comportamento. E a consciência, diz Emmanuel, é um juiz incorruptível. Ou seja, não dá para negociar. Está certo, está errado. Experimenta cometer uma atitude indevida que nenhum amigo teu veja. E quando você chega para contar, porque a gente não conta a realidade, né? O espírito adora falar assim: eu estava tudo bem, do nada, não sei de onde tirou esse do nada, que não existe o do nada, tá? Existe, você tem causalidade e casualidade. Causalidade é que tudo tem uma causa, casualidade é o do nada. Mas se nós temos um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, não tem o acaso. Não existe o acaso. Então você fala assim: olha só, eu fiz tanta besteira e quando chegou na hora dessa besteira explodir, minha vida transformou, deu ruim para mim. Mas não diga que foi do nada. Quem disser agora já sabe que está errado. Escutou, né, velho? Escutou, né? Ela adora esse do nada. Não existe o do nada, não há possibilidade. Então, quando eu busco seguir o Evangelho de Jesus através da pacificação íntima ou da mansuetude, Jesus está falando que o esforço é individual. Imagine, bem-aventurança quer dizer felizes. Sejam felizes dessa forma, como fala Jesus. Amando ao próximo, sendo humilde. Começou a encrenca, né? Ser humilde é a encrenca da gente. Pode mais mostrar aqui do Chico? Ela que está deixando, não foi eu que quero contar, não, né? A questão da humildade é um caso muito sério, né, Márcia? Porque todo mundo quer ser humilde, mas ninguém se esforça para ser. Né? Acha que a humildade vai ali na farmácia, compra 2 pílulas, toma uma de manhã, uma de noite e acorda humilde. Não vai ser assim. Né? Perguntaram para Chico como é que nós podemos entender a humildade. O que é ser humilde? A gente não associa que ser humilde é andar mal vestido ou ter necessidades materiais de grande monta. Não é. Isso aí não é ser humilde nem ser simples, não. É não ter condições de se entregar melhor, por vários motivos. Mas perguntaram para o Chico: Chico, como é que esse tal de humildade, como é que a gente consegue ser humilde? Aí o Chico falou assim, aquele jeito mineirês dele, né?
dos micro-organismos que tem embaixo da terra. Mas nessa busca de alimento, ela constrói vários túneis subterrâneos, aonde a raiz das árvores, das plantas, buscam se alimentar, tirar os nutrientes da terra. E a minhoca, à medida que ela ingere esses micro-organismos, ela, lógico, vai fazer um processo natural de expelir os detritos que ela não alimenta. Ou seja, eu vou falar, tá na internet, no Facebook, mas não tem problema não. O cocô da minhoca é o tal do humus, que a gente junta para botar nas plantas, não é? Não é assim? Você já viu alguém ajoelhando na terra para agradecer a minhoca do trabalho dela? Ô, dona minhoca, você faz um trabalho tão bonito, ajuda tanta gente, é tanta minhoca, um minhocário que tem que dar. Alguém já fez isso? Já viu alguém fazer isso? A minhoca deixou de fazer o trabalho dela porque não recebeu o agradecimento. Deixou? Então tem que virar minhoca. Entende? Porque o princípio da humildade é você fazer todo o bem possível, independente de agradecimento. A gente dá passo e fica olhando o dia. Agora ele vai vir para mim, quer ver? Sabe? A gente acha que o passe é uma doação minha, do Exalto. Não é. Não é. O passe, ele é um meio de condução através do médium que a espiritualidade se utiliza para beneficiar dentro da necessidade de cada um, que a gente nem sabe qual é a nossa necessidade. Não dá dinheiro no bolso, não. Vou te avisar. Se der ruim, que vai arrumar encrenca depois. Então, essa ideia de que nós temos que trabalhar a humildade é você fazer o melhor que você pode, sem que ninguém reconheça ou precise reconhecer. É o tal que Jesus ensina, de dar com a esquerda sem que a direita saiba. A gente dá com a esquerda e a direita. Estou olhando ali, mas estou mostrando o que eu fiz com a mão direita. Se eu não desenvolver essa tarefa, ou esse pensamento dentro de mim, eu não tenho condições de me tornar manso, nem pacífico. Aí eu vou entrar numa problemática, o Sandro agora vai começar a palestra, agora vai ser só a introdução. Agora começa. Porque nós vamos entrar aqui no item 3, aqui, que trata do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Prepare-se para a encrenca. Jesus fala assim: sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Isso está lá em Deuteronômio. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação pelo juízo. Cólera, raiva, irritação. O juízo que ele está falando é o juízo da nossa consciência. Porque nós já temos condições de entender que se o meu irmão está fazendo alguma coisa errada, a minha responsabilidade é eu entrar em prece para não potencializar o erro dele com aquelas discussões intermináveis ou acusações mútuas. Tá? Acabou não. Está começando a ficar bom. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. Raca é uma expressão hebraica que para a gente hoje em dia significa, olha só, vagabundo, imprestável. Quantas vezes a gente já usou essa expressão para se referir a algumas vezes, a maioria das vezes, familiar? Bandido, miserável, tem que morrer. Se fosse essa a solução, a Terra seria um planeta maravilhoso, porque o que morre de gente todo dia, né? Aparece no Jornal Nacional da Vida, né? Um comerciante matou um ladrão que entrou no comércio dele. Aí o espírita fala assim: bandido bom é bandido? Não, se eu for espírita vai falar que é vivo, porque ele terá que ter a oportunidade de reconduzir os seus passos à luz do Evangelho de Jesus, como eu estou tendo. Então, o raca que Jesus se refere é qualquer palavra de cunho pejorativo que a gente use para o nosso irmão. Sabe? Idiota, infeliz. Uma outra palavra que é muito pesada, que se fala desgraçado.
Desgraçado é aquele que está fora da graça de Deus. Há possibilidade de alguma criatura de Deus ficar fora da sua graça? Nenhuma. Mesmo que a gente, e olha que a gente às vezes se esforça, sabe, com vontade para ficar fora da graça de Deus, mas mesmo assim a misericórdia é infinitamente maior do que a minha capacidade de errar. Infinitamente maior. Então, quando você vai se referir em relação a algum irmão, tire do... Eu falo isso constantemente, porque é um sentimento íntimo que eu tenho. Eu não consigo olhar para o irmão com dependência química no crack e chamar ele de... Como é que chama? Se fosse meu filho, eu chamaria ele assim. Não vem mães aqui que tem filho na dificuldade do crack? E será que você teria coragem de falar que o filho dela é cracudo, que não tem mais jeito? Então, enquanto eu não mudar os adjetivos que eu dou para o meu próximo, eu vou ser merecido de ser condenado pelo conselho. O que é o conselho? Aquele grupo de ações do Evangelho que me propõe ser branco e pacífico. Se eu não sou, eu não posso me achar digno de ser herdeiro da terra. Eu não posso me achar digno de ser possuidor da paz íntima. Quantas vezes nós já ouvimos falar que o melhor travesseiro é a consciência tranquila? Quando a gente começa a elencar a dificuldade do outro, a gente ainda fala assim, não sei como consegue dormir em paz. E também não sei quem fala assim consegue dormir em paz, porque Jesus fala para não julgar. Não é, não estou falando para vocês aqui que eu realizo tudo isso não, gente, não é não consigo mesmo, mas eu tenho que iniciar o meu esforço de modificação, senão não adianta ficar falando e nem adianta vocês ficarem ouvindo, porque a proposta do Evangelho é aprender por assimilação, por repetição. Não foi assim com a gente no banco de escola? Imagina como a gente aprendeu a andar se nossos pais desistissem da gente no primeiro tombo. No entanto, o que eles faziam? Levanta, tenta de novo, segura no cabo de vassoura, dá a mão para a mamãe e para o papai. Não houve essa insistência? Também a espiritualidade insiste conosco para que nós aprendamos a ser brandos e pacíficos. O mestre fala assim, aprendei comigo, pois sou manso de coração, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus está falando para a gente, ensinando para a gente, que para o mestre o que interessa para ele é o nosso desejo de mudança, porque ainda não tem como caracterizar uma mudança efetiva na nossa jornada como espíritos imortais. E aí, ele fala assim, e aquele que lhe disser para o seu irmão, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. O que é o fogo do inferno? Não é lá onde tem, lá no fundo da terra, que tem um diabinho lá com um tridente lá espetando. Não existe isso, não. Para o hebreu, o céu era onde? Em cima. Embaixo, era a palavra grega que eles usavam, era infernos, embaixo de. Aí nós, não satisfeitos por estar embaixo de, a gente deu um dono para quem está embaixo de. E aí causa a ideia de uma condenação eterna. Como é que pode haver uma condenação eterna se Jesus fala que Deus é amor? Que Deus permite que a chuva caia sobre o justo e justo o sol nasça para o bom ou para o mal. Como é que poderia haver uma condenação eterna se o Deus que nós aprendemos a amar e respeitar é um Deus de amor? Esses infernos é que você estará abaixo da possibilidade do entendimento que ninguém é louco. Louco é aquele que perde a razão. Quantas vezes nas nossas atitudes, numa discussão, a gente acaba perdendo a razão, eleva a voz, né? E machuca o outro com a palavra que a gente desfere. Aí depois o homem, como é um ser ainda muito tumultuado mentalmente, ele acha que comprando uma caixa de bombom está resolvido o problema. Não. O que vai começar a resolver o problema é você me desculpe e me esforçarei de não repetir isso. Sabe? Como também as meninas também.
que tem hora também que perde a palavra da língua, igual o homem fala coisas absurdas. Mas depois tem que cair na consciência de que nós temos a oportunidade diária de reprogramar as nossas atitudes. Ou então, vamos entrar na síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um grau assim. Não vai ter opção. A proposta da nossa reencarnação é uma proposta de mudança constante, de mudança diária. Enquanto eu não me propor a mudar, eu não estarei a caminho das bem-aventuranças. Não é que Jesus quer que haja um passe de mágica e a gente se transforme de coisa ruim em coisa boa. Não dá. São conquistas diárias, transformações diárias. É igual os nossos irmãos que frequentam os alcoólicos anônimos, só mais um dia. Lá na nossa casa, 2 minutinhos, vou acabar. Calma, Sandra, eu estou terminando. Ele fica de novo olhando assim. Calma. Na nossa casa, semana passada, aconteceu uma coisa que foi muito impactante. Chegava lá na casa, pegava o Evangelho segundo o Espiritismo, abria, caía, capítulo 11, amar os nossos inimigos. Aí, item 16, indulgência. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, cheguei lá, peguei o Evangelho, abri, capítulo 11, item 16, indulgência. Aí eu falei, o livro está viciado. Fui lá, peguei outro livro na estante, abri na quarta-feira, o que estava? Capítulo 11, amar os nossos inimigos, item 16, indulgência. Na quinta e na sexta, a mesma coisa, Sandro. Já estava ficando irritado com isso. No domingo, a gente chega lá de manhã, preparando o trabalho da casa para o atendimento do Dr. Erma. Aí tem um evangelho na sala de reunião pública, em cima assim do tablado lá. Aí lá foi o povo, abriu o evangelho, caiu o quê? Capítulo 11, amar os vossos inimigos, item 16, indulgência. Aí eu falei para a Isabela, para os outros amigos que estavam lá, eu falei, eu vou ter que começar a pensar nessa possibilidade de ser indulgente, porque o indulgente, ele entende a dificuldade do outro e não fica propagando o erro da pessoa, não. Isso não é indulgência, isso é fofoca mesmo, sabe? Porque se eu já consigo identificar a ação de alguém como sendo indevida, aí eu lembro lá de Dona Dalva, minha mãezinha, que falava, macaco, olha o teu rabo, que lá vem o trem. Porque todas as vezes que eu aponto o erro de alguém, eu estou assumindo a responsabilidade de não cometer aquele erro. E aí? Como é que vai ser? Vamos parar de apontar erro? Ou vamos fingir? Aí ser como Jesus fala, raça hipócrita, que falam, que me honram com a boca, mas mantêm o coração longe de mim. É o que Jesus fala. Então, a nossa proposta, nesse capítulo aqui, do capítulo 9 do Evangelho, não é nos transformarmos da noite para o dia em espírito bom. Não vai dar. Mas que pelo menos nós entendamos que há necessidade de pensar na possibilidade. Sabe? Cansei de errar. É essa a conclusão que a espiritualidade, a nossa irmã Terezinha, deseja de cada um de nós, é cansarmos do erro. Porque aí, a partir daí, nós iremos pensar em acertar, que é o desejo que Jesus tem para cada um de nós. Muito obrigado.